Bom, então hoje, dia 19 de outubro de 2025, a gente vai dar início aqui a mais um estudo direcionado. Dessa vez a gente vai falar sobre o jogo Blind versus Blind, mais precisamente sobre a ótica do Small Blind quando chega em Gap, né? Quando todas as posições foldam até o Small Blind, né? Vamos dar uma passada aqui primeiro nos ranges XPV. E depois a gente vai dar uma olhada nos ranges com ICM e algumas adaptações explorativas que a gente pode fazer em relação aos perfis. Para. Bom, então vamos começar aqui desde as faixas mais baixas de stack. A gente já pode reparar que mesmo com um stack bem curto, a gente não quer chovar qualquer mão. Tá? E aí essa frequência aqui de all-in, ela vai consequentemente diminuindo na medida que o stack for aumentando. Eu vou passando para frente aqui, 3 blinds, diminui para 84, 4 blinds para 79, 5 blinds para 77, 6 blinds para 74, e daí sempre, né, a parte que vai foldando, né, vai do bottom para cima, da coluna do 2 para cima, e aí começa a expandir para a coluna do 3, quanto maior forem os gappers. 7 blinds, começa a apresentar um pouco de raise, e daí 8 blinds, limpa o chove. Essa estratégia de limpa ela é ok contra vilões agressivos, mas contra vilões passivos eu acredito que seja melhor só dar raise mesmo. 9 blinds bastante limpo, chove. 10 blinds, começa a mixar, né, entre limp, raise e chove. Sempre essa mesma morfologia, né? Primeiro os ases off, a X off, rei X off, dama X off, valete X off, 10 off, 10 e 9, 10 e 8. Faz como se fosse uma pirâmide de lado, né? Uma pirâmide com a base dos ases, dos reis, depois as damas, depois os valetes. Então não chove, não vai ao in com as piores damas, mas vai ao in com os piores reis, né? Os valetes, não vai ao in com os valetes médios, vai ao in com os melhores valetes off aqui. E aí no caso das súplides é uma pirâmide invertida sem a base, né? A base oca, que é uma base que não tem muita equidade, não faz muito sentido chover. E faz esse bumerangue aqui, esse formato de bumerangue para o chove, né? Que vem dos pares e começa a pegar os suited connectors com no máximo 2 gappers, e aí termina aqui nos valete X suited, dama X suited, rei X suited. Certo? Essa parte aqui não faz muito sentido chover, porque não faz nada melhor foldar. E essa daqui porque é muito ruim, né? Topo, a gente pode mixar entre limp e raise versus vilões passivos e mais de raise versus vilões agressivos. Acho que a gente pode ter bastante limp. Isso na faixa dos 10 blinds. Na medida em que for aumentando, vai diminuindo a quantidade de choves, né? De 10 para 12, já foi de 47 para 38. E aí o que vai acontecer é, na parte off, o topo da pirâmide vai saindo, né? E as mãos vão subindo nessa ordem, né? O topinho aqui do 10, 8 off, 10, 9 off, valete 9 off, valete 8, valete 7, e as piores damas vão saindo, né? E aí nessa ordem, né? Sai o topo daqui dessas mãos com menos equidade direta, e aí o que vai sumindo depois vão ser esses reis, esses piores reis aqui que a gente vai reparar.
Com 14 blinds, apenas 27,5% de chove, conforme eu falei. Saiu o topo, saindo as piores raise, que vão começar a jogar mais de limp, ou raise fold, ou limp fold. A parte das suites aqui começa a sumir bastante também. Os ases suites param de chovar. E aí com 17 blinds o chove já cai drasticamente, fica basicamente só os ases x-off, alguns reis, um pouco dos pares, a parte suited. Com 20 blinds, apenas 10% de chove. É importante salientar que quanto mais ICM tiver, menos chove reto a gente vai ter, né? Então, aqui a gente já está só com 10%, os parzinhos mais baixos, os AX-off praticamente. E aí com 25 blinds, o chove já vai se tornando praticamente inexistente, né? O roxo aqui é o chove, o laranja é o raise, o verde é call e o azul fold. 30 blinds. Não existe mais chove praticamente. E aí a parte de raise vem basicamente da parte que queria chovar quando está mais curto lá, né? A pirâmidezinha de lado aqui e aqui o arco com a pirâmide de lado sem a base do meio, né? O meio oco aqui. É uma boa heurística para a morfologia do range, né? Pra gente lembrar. Então 0% de chove, 30% de raise, 53% de call, 17% de fold. E aí nessa faixa de stack, 35 e 40 blinds, o raise vai ficar estabilizado na casa dos 30%, né, no cenário XPV, o formato do range é bem parecido. E aí o que vai acontecer aqui para cima dos 40 é a frequência de raise vai diminuir drasticamente, né, porque nessa profundidade o solver não quer construir potes grandes, né, com mãos marginais. Então a frequência de raise vai diminuir bastante, né, porque no equilíbrio o Big Blind vai saber reagir melhor do que os humanos, né? Na vida real eu acredito que a gente possa dar mais raise, não vai ter mais review nossos raises, né? Porque os vilões overfoldam. 80 blinds, 12,6% de raise, 70% de call, 14% de fold, 100 blinds, 2% de fold, apenas 10% de raise. A gente repara que o fold, né, é uma frequência que não muda tanto, né? A não ser quando está muito shallow ali, que folda bastante essas cartas aqui da coluna do 2 suited, mas é sempre esse vale aqui, né? A linha do 2, sem high card, né? E a linha do 3. Às vezes a linha do 4, a linha do 5 aqui quando está um pouco mais ali na casa dos 30. Nem na casa dos 30 no cenário PV. Acredito que essa linha dos 5 aqui ela vai sumir mais com ICM. Mas versus população a gente pode considerar jogar ela sempre. Ficar com o nosso fold ali na casa dos 40% apenas. Considerar limpar pelo menos toda essa linha do 4 aqui, foldar só essa parte do 3. Tá certo? Tá, passamos o olho aqui por todos os ranges de PV. Agora vamos dar uma olhada nas principais reações do Big Blind. Aqui no XPV, como a maior frequência é o call, na casa dos 40, vamos ver como o Big Blind reage à nossa maior frequência, que seria o limp. Então, tem 57% de check behind,
né, com a parte suited aqui que não quer dar raise e pagar um aumento, ou dar raise e pagar um chove. E aí ele vai isolar bastante com a parte trash aqui. Aqui nós temos uma pirâmide, né? Onde essas mãos off lixo aqui se beneficiam muito de dar o ISO, né? E não ir para os flop. E aqui vai ter bastante ISO com essa parte suited, que conecta bem, tem bastante cobertura de bordo. E aqui a parte linear, né? Os melhores ases, 5/5 mais, etc. Quando a gente dá o raise para 3.5 blinds, o Big Blind vai ter uma estratégia polar de tribet, né? Aqui que ele pega até uma parte das mãos suited aqui, 9/4 suited, 9/3, 10/2 e bastante blocker off, né? Os A's off baixos, Rei X off baixos, Dama X off baixos, Dama 5, Dama 6 off, Valete 7, Valete 10, 7 off, 10 e 8, Valete 8 off, que negam bastante equity, né? Não vão correr bem no pós-flop para compor, balancear o range tribet. E o topo, né? As melhores ases, aqui pegando asa e vala off mais, que tem até uma frequência de chove, asa dama off também tem uma frequência de chove, e 10/10 mais praticamente, 9/9 jogando mais de call. Quando dá o tribet, o small blind chova pares, né? 3/3 até 7/7, e um AX suited aqui para balancear, as 8 off, vala vala, dama dama, as dama off, as rei off, as vala suited, as dama suited. E aí quando dá o all-in, o Big Blind paga aqui as 10 off mais, 6/6 mais, as 10 suited mais. Quando a gente dá o call e o small blind dá o ISO, quando a gente dá o call e o Big Blind dá ISO para 3,5, o small blind vai chovar 2/2 até 8/8, 9/9 mais for beta, tribeta ainda, chova bastante ases off aqui, né? Ases 5, ases 6, ases 10 off mais, e aqui o topo 9/9 mais, as valas suited mais, quer dar uma for bet, uma tribet no all-in para 10 blinds. Quando a gente dá essa tribet no all-in, o Big Blind manda alguns pares baixos, vai all-in com alguns pares baixos, as 2 suited, e a parte do topo aqui dos melhores ases X off, as vala off, as dama, as rei off, as rei suited, as damas suited, rei dama suited, vala vala, dama dama, e aqui tá fazendo trap com os monstros, né? Rei as as. Bacana. Do ponto de vista do nosso estudo, né, conforme a gente tinha analisado anteriormente, o small blind nessa faixa de stack, ele pode ter mais raises, porque a população de forma geral overfolda para raises, inclusive para sizes maiores, 4 blinds, conforme a gente viu nesse estudo aqui, que a gente fez um load lock no range do Big Blind, considerando um pequeno overfold para raises, principalmente de sizes maiores, como 4 blinds. E daí o que aconteceu foi que a nossa estratégia exploratória deve ser dar mais raise do que a teoria e usar mais sizes altos. Então, a configuração do range vai ser praticamente a mesma, a pirâmide com a base lateral, né? Essa parte off, né? E aqui a parte suited de pegar as piores suited para dar um raise também, tá certo? Então, a nossa estratégia pode girar em torno aqui de 15 a 18% de open fold, né? Que é essa parte do bottom, tá? A gente pode deixar para foldar
a linha do 2 e a linha do 3 contra a população, e o restante dá para limpar ou dar raise, tá certo? Então a gente pode ter a nossa frequência de call ou limp em torno de 30% e o restante raise, tá? Acredito que seria uma boa frequência, seria 15% de fold e aí 85% de VPIP, e esses 85% está mais desbalanceado para raise, com limp na faixa dos 30% e os 55% restantes de raise, tá? Para estudar esse cenário, para drillar e tudo mais, eu encontrei aqui um cenário de CM de PKO, onde o Small Blind está cobrindo o Big Blind, ou seja, temos muito interesse em captar esse bounty. Então, como a gente tem muito interesse em captar esse bounty, a gente vai ter bastante raise first-in do Small, tá? E aí essa frequência é uma frequência que se aproxima bastante da frequência teórica, teórica e explorativa, né, que a gente verificou que a gente deve ter no Small, que vai gerar em raise em torno de 50% a 55%, tá? Então, a título de estudo, eu acredito que esse range possa ser um range mais didático, assim. Deixa eu até ver se tem alguma outra situação onde a gente cobra por uma diferença maior, porque pode ser que tenha mais raise ainda. Aqui com 83 tem menos. Vamos ver 64, 63. Não tem menos. Talvez vou colocar o Big Blind aqui na faixa dos 36 a 34, 48, 40. Acredito que essa vai ser a melhorzinha. Você está com bastante raise. A gente pode usar essa mesmo, tá? Então, 14% de fold, 38,8% de limp, 47% de raise. A gente pode aumentar aqui para uns 55, tá? Incluir mais essa parte trash aqui das sutas, beleza? Mas a título de treino, pra gente esse range aqui vai ser bom. Então, vou parar esse primeiro vídeo aqui e o próximo eu já vou entrar direto nos drills. Pois é, eu tava procurando isso. Deixou lá no churrasqueiro, né?